As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 6. Força-tarefa. Primeiro ato. Arranhamos um porta-avião. No início de 1942, depois de ter conquistado quase todo o sudoeste da Ásia em poucos meses, o Japão Imperial estava no ápice de seu poder. Ainda hesitante, depois de uma longa série de derrotas humilhantes, a estratégia dos aliados estava focada em construir uma defesa para o exército americano e a marinha da Nova Caledônia, e as forças australianas na Nova Guiné. Em abril de 1942, as forças japonesas saíram de sua fortaleza em Rabaul e lançaram a Operação Two-Pronged, que foi uma operação anfíbia de investida em Port Moresby, Nova Guiné, e outra contra Tulagi, nas Ilhas Salomão. A intenção era de estabelecer controle em Salomão e depois ocupar Port Moresby. Isso cortaria os suprimentos à Austrália e traria os porta-aviões americanos e sua frota para a batalha pela primeira vez. Como 3 frotas japonesas estavam no mar, o rádio os interceptava, alertando os aliados sobre as operações iminentes. Havia 3 grupos principais de batalha em oposição. O USS Yorktown, que já estava no mar coral sob o comando do almirante Frank Jack Fletcher, e o USS Lexington, que estava na rota e juntaria-se à força de superfície dos aliados. Os porta-aviões Hornet e Enterprise estavam indo para o sul depois da incursão de Doolittle em Tóquio, mas chegaram muito tarde para fazer parte da batalha. Em 7 de maio, o porta-aviões americano localizou a frota de invasão, escoltada pelo porta-aviões Shohu, que afundou com graves baixas. Nos 5 meses anteriores, os aliados perderam inúmeros navios principais e não foram capazes de afundar um único navio japonês como resposta. Uma mensagem de rádio do bombardeiro Lexington, "Arranhamos um porta-aviões", sinalizou o primeiro sucesso naval dos aliados na Guerra do Pacífico. Em 8 de maio, as principais forças de porta-aviões se localizaram e lançaram força de ataque máxima que passavam uns pelos outros no ar. Encoberto pela chuva, o Zuikaku não foi detectado, mas o Shokaku foi atingido 3 vezes pelas bombas. Com seu convés em chamas, Shokaku estava impossibilitado de servir de pouso para suas aeronaves e foi tirado de ação. 2 porta-aviões americanos foram atingidos pelas forças japonesas, o Yorktown por uma bomba e o maior e mais lento Lexington por bombas e torpedos. Lexington estava com um vazamento de combustível e explodiu depois de 1 hora, mergulhado em materiais inflamáveis. Os homens do Lexington tiveram que abandoná-lo e partir às pressas para não serem capturados. O Yorktown danificado foi forçado a retornar a Pearl Harbor para reparos. O comandante da frota japonesa foi enganado pelo retorno de seus caças, relatando o poder dos cruzadores e destroyers da força dos aliados, que estavam em Port Moresby. Com o Shokaku danificado e o Zuikaku com aviões em número limitado, ele decidiu chamar a frota de invasão, acreditando que o risco fosse muito grande para seguir. Em termos táticos, os japoneses alcançaram uma vitória limitada. Um pequeno porta-aviões perdido e um grande número de porta-aviões muito danificados. Os porta-aviões restantes estavam tão desprovidos de aviões e pilotos que não poderiam participar da Batalha do Midway 1 mês depois. Os americanos perderam um grande porta-aviões e outros ficaram muito danificados. Mas, do ponto de vista dos aliados, após 5 meses de derrota contínua, uma batalha que terminava quase empatada estava perto de ser uma vitória. Segundo ato. Milagre em Midway. O Japão teve um grande sucesso e grande certeza em suas metas iniciais de guerra.
Chegou o momento então de executar uma segunda fase. O comandante naval do Japão, Isoroki Yamamoto, tinha como estratégia primária a eliminação dos porta-aviões remanescentes. Afundar os porta-aviões americanos e tomar Midway, a única ilha estratégica ao leste do Pacífico além do Havaí, era visto como o único meio de anular outra ameaça contra as ilhas japonesas. Como era típico dos planos navais do Japão durante a guerra, o plano de batalha de Yamamoto era bem complexo. Além disso, seus desígnios eram atributos de otimismo e inteligência, e as informações sugeriam que o Enterprise e o Hornet, que formavam a Força-Tarefa 16, eram os únicos porta-aviões disponíveis para a frota do Pacífico na época. Na Batalha do Mar Coral, o Lexington estava no fundo do mar, e o Yorktown estava muito danificado e acreditava-se que afundaria. Os japoneses estavam cientes de que o Saratoga estava a caminho da costa oeste para reparos, depois que um submarino o acertou com um torpedo. O alto comando japonês acreditava que eles haviam enfrentado os melhores porta-aviões dos Estados Unidos. Para batalhar com uma força inimiga composta de 4 ou 5 porta-aviões, Nimitz precisaria de todos os porta-aviões americanos disponíveis. Ele já contava com o porta-aviões do vice-almirante William Halsey nas mãos. Porém, Halsey fora acometido de uma psoríase e teve de ser substituído pelo almirante Raymond Spruance. Nimitz também chamou com urgência a força-tarefa do almirante Frank Jack Fletcher da área do Pacífico Sul e Oeste. Eles alcançaram Pearl Harbor em tempo para o abastecimento e partiram. O Saratoga ainda estava em conserto e o Yorktown estava muito danificado, mas o estaleiro naval de Pearl Harbor trabalhou em cima das horas para consertar os porta-aviões. Apenas 3 dias depois de ser colocado no estaleiro em Pearl Harbor, o Yorktown estava recuperado, enquanto que a banda do navio tocava California, Here I Come. O ataque inicial foi lançado pelo vice-almirante Chuichi Nagumo às 4 horas e 30 minutos do dia 4 de junho. Ao mesmo tempo, os japoneses lançaram aeronaves de busca como a patrulha aérea de combate CAV, de caças para reconhecimento. A organização de reconhecimento dos japoneses foi superficial, com poucas aeronaves que cobriam adequadamente as áreas de busca designadas. Às 6h20, os aviões bombardearam e danificaram muito a base americana em Midway. Os pilotos de caça da Marinha em Midway, voando nos Grumman F-4 Wildcats e nos obsoletos Brewster F-2, fizeram a defesa fraca da ilha e sofreram muitas perdas. Livrando-se do primeiro ataque japonês, os bombardeiros americanos com base em Midway fizeram muitos ataques nos porta-aviões japoneses. Nesses ataques também estavam 6 TBF Avengers. Em sua primeira operação de combate, os 4 B-26 Marauder armados com torpedos. Os japoneses saíram desses ataques com quase nenhuma perda, e em contrapartida destruíram 3 bombardeiros americanos. Às 7 horas e 15 minutos, o almirante Nagumo ordenou a seus aviões reserva que se rearmassem com bombas de contato para usarem em alvos na ilha Midway. O processo demorou quase 30 minutos. E às 7 horas e 40, um avião de escolta do cruzador Tron sinalizou a descoberta de uma força naval americana de tamanho considerável a leste. Nagumo rapidamente retirou sua ordem e pediu ao avião de reconhecimento que averiguasse a composição da força americana. Nagumo entrou num dilema. Se atacasse imediatamente com as forças que tinha, ele não teria a oportunidade de lançar alguma ou todas as suas forças de reserva para atacar a ameaça americana. No final, Nagumo decidiu esperar sua primeira força de ataque aterrissar. E então lançou sua força de reserva que estava apropriadamente preparada. Enquanto isso, os americanos já haviam lançado seus aviões contra os japoneses. O almirante Fletcher, no comando geral a bordo do Yorktown e armado com caças de reconhecimento PBY, ordenou os Spruance a investir contra os japoneses assim que fosse possível.
O esquadrão americano foi lançado em grupos gradativos, indo em direção ao alvo em grupos diferentes. Assim, reduziu-se o impacto do ataque americano e aumentou muito as baixas deles. O porta-aviões americano começou o ataque à frota de porta-aviões japonesa às 9 horas e 20 minutos. Primeiramente com o 8º Esquadrão de Torpedos, seguido pelo 6º Esquadrão às 9h40, que atacou sem piedade. O TS-8 completou sua missão, e o TS-6 seguiu o mesmo destino sem que fosse dada a chance para o inimigo mostrar seus esforços. A patrulha de combate aéreo japonesa, com o caça Mitsubishi Zero, que voava muito rápido, atirou sobre os americanos que não tinham apoio e voavam mais lentos. No entanto, além dos terríveis sacrifícios, os aviões com torpedos alcançaram dois resultados importantes. Primeiro, desequilibraram os porta-aviões japoneses que ficaram sem ter como lançar o contra-ataque. Segundo, seus ataques tiraram a patrulha de combate aéreo japonesa de posição. Um terceiro ataque às 10 horas, com um avião munido de torpedos, o VT-3, levou rapidamente a maioria dos caps japoneses para o quadrante sudoeste da frota. Por acaso, ao mesmo tempo em que o VT-3 era avistado pelos japoneses, duas formações continham 3 esquadras dos SBD Dauntless americanos com bombas. Eles se aproximaram da frota japonesa pelo noroeste e pelo sudoeste. Essas formações, embora tivessem dificuldade de localizar os porta-aviões japoneses, tinham agora que respeitar a decisão dos comandantes da esquadra de tomar uma posição perfeita para atacar os japoneses. A armada japonesa de aeronaves de ataque estava no hangar na hora do ataque fatal. As mangueiras de combustível estavam espalhadas pelo convés enquanto terminavam as operações de abastecimento. As constantes mudanças da artilharia faziam com que as bombas e torpedos ficassem empilhados no convés antes de serem guardados nos depósitos. Os porta-aviões japoneses estavam em uma posição extraordinariamente vulnerável. Em apenas 6 minutos, os SBD atacaram e deixaram os 3 alvos em chamas. Akagi foi atingido só por uma bomba, e foi o suficiente. Ela penetrou no convés superior e explodiu entre os aviões armados e abastecidos. Um míssil extremamente próximo também se armou e explodiu embaixo d'água, dobrando o convés para cima e causando um aquecimento que danificou o leme. Soryu teve seu convés atingido por 3 bombas, no momento em que 4 atingiram o Akaga. Os 3 porta-aviões foram tirados de ação, abandonados e foram a pique. Hiryu foi o único porta-aviões japonês sobrevivente e perdeu tempo no contra-ataque. O primeiro ataque dos aviões japoneses danificou muito Yorktown, mas os engenheiros o consertaram bem rápido. Um segundo ataque de bombardeiros o confundiu com um porta-aviões intacto. O segundo ataque foi mais intenso.